Bom dia, pessoal! Ótima sexta-feira, que delícia, final de semana chegando. Tem live aqui, tem live acontecendo para a gente falar do nosso negócio, para a gente falar de coaching. E comece a compartilhar essa live com seus convidados, comece a compartilhar com outros coaches que você acredita que merece saber sobre esse conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. Então, hoje eu trouxe uma convidada muito especial. A gente vai falar de estrutura, né? Nós vamos falar de estrutura de conteúdos que geram valor na rede social. Ela vai contar aqui um pouquinho como que mudou a vida dela, né? Depois que ela conseguiu ter toda essa organização e estruturação para as redes sociais. Então, se você acredita que esse tema é ótimo para você que está querendo fazer a sua transição de carreira, viver de coach, ter um ótimo faturamento, ter mais pessoas olhando para você nas redes sociais através dos seus conteúdos, compartilha essa live, compartilha com todo mundo aí que você conhece, com todos os coaches que você acredita que merecem saber essas dicas que a gente vai falar por aqui hoje. Bom dia, Andresa, que bom que você tá aqui sempre juntinho com a gente, né? Que ótimo, que prazer ter você aqui. Então, ó, bora lá. Eu vou começar a compartilhar aqui essa live com algumas pessoas e já eu vou trazer também a minha convidada especial e que você, né, receba ela com muito carinho aqui nesse espaço, que ela é uma pessoa fantástica, ela é coach e tem, assim, uma história linda para contar da transição de carreira e agora, inclusive, do posicionamento dela, de como ela está conseguindo se posicionar. Então, eu vou convidar aqui, deixa eu encontrar a Lê. Peraí, gente. Deixa eu encontrar a Lê. Lê, vem pra cá, querida, pra gente bater um papo. Ah, Lê, Oi, oi, chegando. oi, tudo bem? Bom dia, Lê, ótima Bom dia, sexta. bom dia pessoal, tudo bem? Que incrível. Lê, primeiramente, gratidão por você estar aqui, né? Obrigada mesmo por aceitar o convite, né? Por pagar o preço por estar aqui mesmo, né? Não tem, assim, palavras. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse para a galera. Conta um pouquinho quem é a Letícia. Primeiramente, obrigada pelo convite, Dri. Eu sou Letícia Cote, eu sou coach de vida e eu fui advogada durante 9 anos. Eu fiz a minha transição de carreira em um ano. Nesse meio tempo, como veio a pandemia, eu parei, eu simplesmente congelei. E o mundo, o universo fez com que as coisas andassem de julho para cá. Eu saí da empresa que eu trabalhava e quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu comecei a me posicionar como coach. Só que eu não sabia como fazer. Então, eu procurei a Dri em virtude disso. Estou muito feliz com essa transição de carreira, estou realizada e estou muito contente com os resultados que eu estou tendo hoje. Ai, que incrível, Lê. Então, você atuou quanto tempo, Lê, como advogada? Quanto tempo você ficou só no direito? No direito, eu fiquei 9 anos. 9 anos. E por que o coaching chegou na sua vida, né? Como que chegou na sua vida? Em 2018, eu estava passando por um problema profissional. E eu não sabia o que eu ia fazer, como é que eu ia agir, eu não estava tendo estrutura emocional para agir com o que eu estava vivendo. E aí eu procurei primeiramente o WA, fui lá e eu conheci um pouquinho o coach. Lá mesmo eu vi que eu gostei, né, e que eu gostaria de uma segunda atividade para mim e uma segunda fonte de renda, e eu fiz a formação em coaching. Quando eu fiz a especialização, eu descobri que eu queria aquilo como vida. Eu queria trabalhar e viver do coaching para ajudar outras pessoas. Ah, que incrível. E logo que você fez a sua formação de coaching, Lê, você já começou a atuar como coach? Como foi isso para você? Não, não, porque eu estava sempre querendo esperar o momento ideal, né? Eu estava achando que naquele momento eu não estava pronta, eu estava esperando a especialização. Eu até pensei em começar a divulgar que eu seria coach, mas eu fiz a formação em janeiro de 2020. Uhum. Então, em março veio a pandemia e eu comecei a trabalhar em casa.
E eu, no meu mundo de julgamento, eu achei que eu não poderia vincular duas atividades por eu estar trabalhando em casa ou por acharem que eu não ia dar conta do meu trabalho, pelo que os outros iam pensar. Então, por isso que eu disse que eu congelei, né? Que eu tive que dar uma Ah, parada, porque eu não comecei logo que eu saí da formação. tá. Você fez a sua formação, então, em janeiro de 2020. 2020. Isso. Uhum. E quando exatamente? Quanto tempo demorou para exatamente você começar a se posicionar como coach? Eu comecei a me posicionar como coach agora, depois da mentoria. Antes Legal. disso, não me posicionei. Uhum. Então, gente, a Lê, ela é da turma de setembro, da mentoria de coachação, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre como a Lê começou a se posicionar também nesse momento da mentoria e o que ela encontrou. Quem que era a Letícia quando ela chegou na mentoria Coaching Ação? A Letícia era uma coach medrosa, que tinha medo do julgamento, que não sabia se posicionar, que achou que todo mundo que fosse olhar para ela iria pensar que ela é uma blogueirinha, que ela não tem o que fazer em casa e que vai começar a postar. Era uma pessoa que não sabia o que postar, não sabia conteúdo, não tinha qualquer noção do que ela poderia mudar na vida dos outros. E de setembro para cá, eu consegui ter uma reviravolta, porque com a mentoria eu descobri como postar, eu descobri o que postar, eu fiz uma grade, eu consegui organizar, eu consegui estruturar toda a minha semana no Instagram e eu comecei a gerar conteúdo, não só postar por postar. Então, a Letícia que é uma Letícia totalmente diferente da de hoje. Que incrível, né? Em tão poucos meses, né, Lê? Tão poucos Sim. meses. E se você pudesse descrever, então, o seu Instagram, né, e o seu posicionamento antes de setembro, como que era isso? O meu Instagram era um Instagram que não era muito utilizado, né? Na verdade, ele era bem pouco utilizado e só tinha fotos da minha família, dos momentos ali em que eu né, tava curtindo, aproveitando, mas assim, poucas fotos, stories, alguns, que era onde eu colocava esses momentos, e era um Instagram que não tinha visualização, né? E que era praticamente a família ali. Aham, incrível, incrível. E hoje, Lê, como Ah, que é? O que você tem de diferente? O que está acontecendo lá no seu Instagram? hoje, com essa estrutura, com essa organização que eu tive, eu tenho posts de conteúdo, eu tenho feedbacks de pessoas que já me perguntam: Ah, Letícia, como é que tu conseguiu fazer isso? Ah, Letícia, me ajuda nisso. Letícia, eu quero o teu contato para a gente conversar, me passa aqui. Pessoas que estão interessadas não na pessoa Letícia, e sim na profissional. Além Uhum. disso, eu consegui plantar a sementinha da mudança nas pessoas. Ainda consegui também vários seguidores a mais. Que Em, incrível, que em incrível. torno de 120 em 2000. Uau, que incrível. Só nessa mudança de estrutura que você Uhum. fez ali, né, no Instagram. Então, gente, o que eu quero, né, mostrar aqui para vocês? Dentro da mentoria, eu trabalho muito forte, né? A Lê, a gente tem feito um trabalho muito lindo com a mentoria, fora da mentoria, porque é aquilo que eu sempre falo, né, Lê? A gente se tornou uma família. É ali, quem tá ali, a gente se tornou uma família. E aí eu me lembro que um dia eu falei para ele assim, Lê, pelo amor de Deus, troque essa foto do seu perfil. Né? E eu não, e assim, né? Eu falo isso, a gente dá risada aqui agora, mas eles sabem o quanto eu sou direta, se precisa dar um puxãozinho de orelha, a gente vai puxar a orelha mesmo, né? O que precisa fazer, o que precisa ser falado. E a Lê, né, aceitou de prontidão. E depois nós começamos a trabalhar dentro da mentoria toda uma estrutura, porque é assim, ó, não adianta eu simplesmente fazer um post. Não adianta eu simplesmente escolher uma paleta de cores para colocar lá nos meus posts, para colocar no feed.
Não adianta o feed organizadinho se você não está falando da forma correta, do jeito certo. Então, uma coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte: lá no meu feed ou aqui na live com vocês, quando eu converso com vocês, quando eu faço um post, se eu faço um vídeo lá no meu feed, vocês precisam entender que sou eu que é a Adri, né? Do meu jeitinho. Se vocês observarem a forma que eu converso aqui com vocês, é a forma, por exemplo, que eu escrevo lá dentro do meu feed, as coisas que eu preciso colocar. Porque a gente tem que ser a gente. Não dá para vestir uma carapuça e fazer posts, coisas que não é sobre nós. E isso acontece demais com os coaches que estão em início de carreira. Eu falo assim, nossa, tal pessoa tá postando isso, acho que eu vou fazer igual. Ah, tal pessoa tá postando isso, acho que eu vou fazer igual. Só que se a comunicação daquela pessoa é uma e a sua é outra, não vai gerar afinidade. Porque as pessoas vão olhar aquilo que você está fazendo e vão dizer, mas gente, isso aqui não tem nada a ver com a Adri, isso aqui não tem nada a ver com a Letícia. Então, isso fortemente a gente trabalha essa parte de você entender como você se comunica, né? Qual que é o jeito que você tem que você vai falar? E aí a gente constrói de acordo, né, com a semana, o que é ideal para o post da segunda-feira, né? O que é ideal? A gente sabe que lá na quinta-feira todo mundo sai postando TBT, mas para que realmente serve o TBT na estratégia de venda? A gente está usando o nosso Instagram para vender, não é, Leti? A gente vai colocar para vender. Então, a importância da gente saber o que postar cada dia da semana, essa estratégia, essa construção. Lê, o que mudou na sua vida, né, como coach, quando você entendeu, primeiro, a sua forma de se comunicar com o seu público, e segundo, quando você conseguiu entender cada dia da semana que posts tem que ser feito. Essa questão de entender, eu demorei um pouquinho, né? Até mesmo a questão da foto, isso eu vou contar. A Adri me dizia assim, Leite, tu tem que mudar a foto. Eu digo, tá, eu vou mudar, eu só vou ali achar um momento ideal, não com essas palavras, mas vou achar um momento ideal para tirar uma foto bem arrumadinha, vestidinha, que nem uma bonequinha. E aí passava semana e passava outra e passava outra. Acho que passou um mês, né, Adri? Ah, por E, aí. e aí uma hora ela disse, Leti, faz a foto, não precisa, muda a foto, não tem essa necessidade, né? E aí eu entendi que eu precisava ser eu mesma, eu não precisava ser algo que foge de mim. E a partir do momento que eu entendi isso, eu tive mais leveza, mais tranquilidade em poder, inclusive, postar. Então eu comecei a falar com a minha linguagem, eu comecei a escrever aquilo que realmente eu sentia e o que realmente eu acreditava que poderia mudar. Que é uma coisa simples, pode ser uma coisa simples para um, mas pode ser virada de chave de outro. E quando eu entendi isso, realmente foi quando eu comecei a ter mais seguidores. Porque daí, no início, as pessoas ali entravam, olhavam, passavam reto. E aí, depois disso, quando eu comecei a entender e comecei a aplicar do meu jeito toda a estrutura que a gente deve ter, as coisas começaram a andar, os seguidores começaram a interagir muito mais. Porque não adianta só ter seguidores, ter gente entrando no teu Instagram, se não tem comunicação, né? Então, eu tive uma virada de chave nesse momento. Exato. E Lê, a gente fala assim, nossa, são seguidores, né? Ah, chegou os seguidores, tem interação. São só seguidores ou são clientes? Ou são pessoas querendo consumir, São pessoas querendo consumir, sim. E a gente né? vê como é no início, as pessoas elas querem primeiro conhecer, saber o teu trabalho, para depois chegar e dizer, não, quero te contratar. Então eu vejo muito isso, elas vêm, perguntam, para depois, quero marcar uma sessão contigo. Né? E a importância, gente, essa importância de alinhar realmente a forma de abordagem. Eu falo muito para eles dentro da mentoria, não se preocupe com números. Não se preocupe. Números é o de menos na nossa vida, número de seguidores é o de menos. Né? Eu não quero seguidores, né? Eu quero pessoas que gostem daquilo que eu estou falando, né?
Eu quero pessoas para serem parceiros meus na jornada, né? Seguidor é só seguidor. Seguidor são pessoas curiosas, né? E a gente não precisa de pessoas curiosas, né? Ali, bisbilhotando a vida. O que a gente precisa? De amigos, de parceiros, de clientes. Então, esse número importa, né? Mas, ai, a quantidade, eu tenho 5.000, fulano só tem 10, o fulano já tem 10.000, já tem que... Gente, parou. E aí eu comecei a conversar muito com eles isso durante a formação, gente, eu tô trabalhando na formação, e aí eu tô aqui, ó. Daí você mistura, né? Mentoria com a formação. Durante a mentoria, conversando muito com eles sobre isso. Porque, assim, o que acontece? As pessoas estão nos vendo. Então, elas não vão clicar no curtir, elas não vão fazer comentários, mas elas estão nos vendo. Só que existe uma diferença. Existe uma diferença em entrar lá no perfil. Por exemplo, né? A Andressa fala para mulheres. Então, se eu entro lá e falo assim, nossa, olha só, a Andressa tá falando para mulheres, que incrível, ela tá falando para relacionamento, né? Ela trabalha com relacionamento e eu sou uma mulher que eu quero falar, eu quero vivenciar essa questão de relacionamento aqui e tal. Nossa, eu me conecto com o que a Andressa tá falando. E aí amanhã eu vou de novo lá pro perfil da Andressa. Então, daí, de repente, a Andressa tá falando de finanças. Eu falei, ai, que chato. Ela não tá falando pra mim. E aí eu nunca mais vou voltar lá no perfil da Andressa, porque na realidade eu estou procurando uma conexão com o relacionamento. E a Andressa falou do relacionamento, eu me conectei, mas amanhã ela tá falando de finanças. Não. E isso acontece muito ao longo da jornada. Acontece assim, ó, no começo quando a gente está começando a se posicionar, a gente não sabe o que faz. Eu falo o quê? Eu posto o quê? Ah, tá bom, eu vi que fulano tá falando sobre isso, eu vou falar também. Eu vi que outra pessoa tá falando sobre isso também. E isso vai desconectando. Quando eu entendo o que realmente eu tenho que fazer, eu conecto o público certo. Eu conecto o público que vai consumir de todo o meu conteúdo. E que vão se tornar amigos, parceiros, né, clientes e tudo mais. Lê, eu me lembro que lá no começo da jornada, né, você tinha aquela dificuldade imensa, né, para fazer os seus posts, de conectar. Dri, faço isso, não faço isso. Como que é isso hoje para você? Inicialmente, quando eu comecei a mentoria, todo mundo falava, porque tu tem que ter um nicho. O que eu dizia? O meu nicho é qualquer um. Por quê? Porque eu preciso atender o máximo possível de clientes para eu ter experiência e ver qual nicho eu vou seguir. E aí, Adri, eu lembro que a Adri disse, Letícia, não é assim. Por quê? Porque tu tem que ver o que tu te encaixa. O que tu gostaria de falar a vida inteira. E aí, todos os testes que eu fazia dava para relacionamento. Eu disse, o que eu não quero é ser coach de relacionamento. Pelo meu mundo. E aí, eu fazia os testes, até que eu olhei para a Adri e disse, Adri, é isso. Eu sempre, o que eu tenho paixão de falar? Relacionamento, vida, felicidade, gestão de carreira, tempo com família. Então, como é que eu vou tirar esse relacionamento, sendo que tudo isso se encaixa, né? Porque nós temos uma vida. E aí a gente deixa de lado o relacionamento para ter só uma carreira. Como é que fica isso? E aí eu comecei a trabalhar, e funilou, até que eu conheci esse meu nicho. Por quê? Porque eu estava falando para todo mundo coisas de carreira, coisas de produtividade, coisas que eu não desconectas. E a partir do momento que eu consegui ligar, afunilar o meu nicho, eu consegui definir e falar para o público certo. Então, essa fez toda a diferença. Eu defini meu nicho. Definindo meu nicho, eu comecei a falar diretamente com o público, com conexão, né? Então, eu falava para o público, eles voltavam, e aí eu comecei a gerar essa conexão e essa afinidade com o meu público. Então, eu acho que o mais importante foi definir o nicho, como o Thiago falou ontem, que é muito difícil, é definir o nicho e aí conseguir conectar. E a partir do momento que a gente define o nicho, isso é automático, não precisa trabalhar, né? Sim. E o que mudou quando você entendeu, né, que conteúdo não pode ser de qualquer jeito? O que mudou
quando você entendeu que existe técnico, que existe viral, né, que existe ali autoridade. Então, que diferença fez na sua produção de conteúdo quando você entendeu essas partes de construção para gerar valor? E aí você teve ali na sua mão uma grade entendendo que na segunda é esse, na terça é esse, até domingo, qual o tipo de conteúdo que mudou nessa construção? Primeiro, a produtividade. Eu sabendo que eu preciso produzir cada dia, eu já tenho uma coisa a menos para pensar e me preocupar. Porque eu chegava no escritório e dizia, meu Deus, o que que eu vou postar hoje? O que que vai sair aqui? Ai, eu ficava pensando, pensando. Às vezes perdia uma manhã inteira pensando o que que eu poderia postar. E aí eu vinha, postava alguma coisa que não conectava com o meu público. E aí no outro dia a mesma coisa. Meu Deus, o que que eu vou postar hoje? Aí eu ficava naquele mais do mesmo, naquele ciclo. Ah, hoje até foi bom. Aí no outro dia já não foi bom, que provavelmente era isso, né? Eu conectava o meu público com uma publicação importante e aí depois eu desconectava com uma publicação que não fazia sentido para ele. E quando eu entendi que a gente tem que ter essa técnica, essa estruturação, essa organização, eu chegava aqui e às vezes eu fazia 3 posts, porque daí eu já sabia, ó, segunda é esse, terça é esse, quarta é esse, quinta é esse, sexta é esse. E aí sábado e domingo, sabe? Então a gente tem essa facilidade. Tendo essa estrutura, a gente tem uma coisa com mais leveza, a gente faz isso com mais certeza, é uma questão mais certeira. Uhum. E conhecer seu arquétipo, Lê, mudou alguma coisa? Mudou bastante. A partir do momento que eu conheci o meu arquétipo, eu consegui usar as cores que eu precisava, porque antes eu nem tinha cor, né? Eu fazia do jeito que dava, eu nem sabia que tinha isso, na verdade, né? Quando eu conheci o meu arquétipo, eu fiquei meio assim, de, não vai dar, não vai conectar, não vai dar certo. E aí eu comecei a dizer, não, mas já que existe esse arquétipo, vamos lá, vamos testar. Se não der, eu refaço depois. E aí, quando eu comecei a fazer, a usar as cores do meu arquétipo, a conhecer o meu arquétipo, as coisas foram fechando. Então, é muito interessante que na mentoria é isso. Tem uma coisa que em princípio é desconecta, e aí vem a outra e vai ligando. Então a gente tem toda uma estrutura que é importante, não é só conhecer o arquétipo, ou só definir um nicho, ou só saber o que colocar no post. É toda uma estrutura dentro da mentoria que faz a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Hoje Uhum. eu entendo que eu tenho posicionamento, que eu tenho conhecimento, que eu tenho conteúdo, que eu tenho clientes e tudo isso graças à mentoria. Porque se não fosse com a mentoria, fosse, vou procurar na internet como estruturar os conteúdos no post, né, no Instagram. Eu ia fazer, mas eu não ia conectar. Então eu achei que tudo, na mentoria a gente conseguiu ligar e fechar todos os pontinhos que precisava. Uhum. E se não me falha a memória, Lê, me lembra aqui, eu acho que eu tô. Não sei se eu estou equivocada, não sei se foi com você, se foi com outro mentorado, mas você chegou a refazer o teste de arquétipo, não fez? Fiz, fiz. Foram duas vezes, né? Foi, aham. Uhum. É porque eu me lembro. Gente, é assim. Comigo também, tá? Eu falo isso. Quando eu descobri meu arquétipo, eu falei, não, imagina, gente, não tenho esse arquétipo nunca na vida. E foi incrível que eu estava num processo, Lê, né, para construir minha marca, quando eu descobri meu arquétipo. E eu fiz um bate-papo com uma pessoa, né, do marketing, e ele foi fazendo umas perguntas aleatórias de vida, e de repente ele jogou a marca. Eu olhei para aquela marca e falei, gente, que maravilhoso, olha isso, olha essa frase, olha essa história, né? Uma conexão com o movimento, uma conexão com liberdade, aquela coisa de explorar o mundo e tal. Nossa, que incrível, eu sou apaixonada por tudo isso. E aí vem o arquétipo e assim, não, gente, esse arquétipo não é meu. Então, a primeira coisa que a gente tem é essa rejeição mesmo, né? E acontece, né? Aconteceu com a Lê, de ter um resultado ali do arquétipo, não, acho que não vai conectar, e de repente faz de novo, né? Isso aconteceu com alguns dos mentorados ali, de refazer o teste e aí dar ali o mesmo arquétipo. E a hora que a gente começa a se posicionar, gente, é assim, ó, é muito fácil de observar.
Você vai afunilando mais o que você fala, você se conecta, você fala diretamente aquela coisa assim de você abrir essa live, por exemplo, e falar assim, uau, essa live é pra mim. É você abrir um vídeo no Instagram e falar assim, nossa, olha, parece que a Adri tá falando isso aqui pra mim. Por quê? Porque a gente está falando através do nosso arquétipo. Gente, é isso que conecta. Porque o arquétipo mostra aquilo que eu sou, e aí eu falo do jeito que tem que ser, do jeito que você me conhece, a Lê vai falar do jeito que tem que ser, e a gente vai usar as cores. Quando eu falei aqui, né, que a gente tem uma estrutura semanal dentro da mentoria, gente, eu não fui lá, desenhei a estrutura só porque eu quis. Eu estudei muito, eu fiz muitos cursos para entender que é aquilo que funciona. Não adianta você postar na segunda-feira uma coisa aleatória. Não adianta você postar na quinta-feira um TBT aleatório. Se você usa, né, hoje o seu Instagram para venda, você tem que ter uma estrutura, né? Eu citei aqui parte técnica, autoridade, viral, mas tem outros estilos. Para cada dia da semana tem um estilo de post para se fazer. Não é difícil. A hora que você entende, né, dentro da mentoria, eu explico passo a passo de cada um desses, né, desses estilos de posts para você fazer e qual que é o dia certo para você fazer. Então, a hora que você entende isso, acontece o que a Lê falou. A gente ganha tempo. Porque se ela sabe exatamente o que ela tem que fazer cada dia da semana, se ela tira uma manhã, uma tarde, ela senta, ela constrói os posts da semana inteira, não é isso, Lê? É. O problema não é o pensar o que vai escrever, né? O que qual é o conteúdo. O problema é pensar assim, como é que eu vou fazer isso? Né? E a gente Uhum. tendo essa estrutura, fica muito mais fácil, porque daí a gente consegue, isso aqui eu vou falar nesse dia. Esse eu vou fazer hoje, mas esse aqui eu vou jogar para aquele outro dia. Então a gente consegue trabalhar muito mais rápido com coisas que devem ser feitas diariamente. Né? E se não tivesse estrutura, seria aquilo que eu estava falando. O que eu vou postar hoje? E aí pensar, vai ser qual técnica que eu vou usar? Né? Qual vai ser o dia? Não, vou chegar lá e já tem tudo certinho. Então, e às vezes, gente, é muito interessante. Às vezes a gente está inspirado. Às vezes a gente senta aqui e faz 6, 7. Aí no outro dia não sai. Então, se a gente deixa para fazer tudo, né, no dia, às vezes não sai. Então é bom ter essa estrutura e organizar isso aí para ter uma tranquilidade e saber que sempre vai ter o post, que as pessoas vão sempre ter conteúdo, né? E assim, né? Eu sempre, aqui em casa, aqui em casa a nossa vida é muito corrida, né? Então, é tanta coisa, né? Porque a gente não é só profissional, a gente tem, né, toda uma vida, né? Toda uma estrutura por trás disso. Então, eu, meu marido, minha filha, a gente tem uma vida muito corrida. É assim como eu acredito que todos vocês, né? Tem essa. E aí, às vezes eu brinco, né? Falo assim, gente, parece que eu tenho a sensação que tá faltando dia na minha semana, que tá faltando hora no meu dia. Onde é que compra esse negócio? É só a gente falar na brincadeira. E se a gente começa a desperdiçar tempo, se a gente começa a desperdiçar tempo, aí que a gente não faz nada mesmo, gente. Então tem que ter uma estrutura. É necessário ter uma estrutura para a gente ganhar. Eu falo que assim, ó, tempo custa muito caro. É muito caro o tempo. Então, a hora que a gente se organiza, que a gente se estrutura, gente, ó, vida de interior é isso. Prestem atenção. Passa o carro, o cachorro late, o passarinho pia. Gente, é assim, tá? É vida de interior, então vem comigo para dentro de casa. Vocês estão em casa, não reparem nos bichinhos aqui, não, tá? Então, por que que é importante a nossa estrutura, né, Lê? Para ganhar tempo. Tempo custa muito caro. E aí, o que que é o pior, né? Além de custar muito caro, a gente não tem uma prateleira vendendo tempo. Então, que a gente saiba, né, que existe uma forma de estruturar o quanto que é importante tudo isso, né? E o mais E você importante ganhou tempo, Lê, na sua vida? é isso que eu ia comentar. Eu já não estava mais feliz no meu trabalho porque eu estava trabalhando demais. E eu tenho duas filhas pequenas. Eu tenho a Marina, que vai fazer 6 anos em dezembro, e a Heloísa, que vai fazer 3 agora em novembro, daqui a 2 semanas. E o que eu queria, o meu sonho de vida era trabalhar e poder ser mãe, estar sempre ao lado delas. Quando eu fiz a transição de carreira, eu comecei a ver que eu estava demandando muito tempo
gastando muita energia para pouco resultado e estava deixando as meninas de lado igual. Eu pensei, ué, por que eu saí da CLT, né, para trabalhar mais e não ter resultado? Não, espera aí, vamos organizar. Foi aí que eu já procurei a Dri por causa disso, porque eu tava gastando energia demais para pouco resultado. E as minhas filhas, eu tava igual. Então, eu digo, não, vamos organizar isso aí. Com isso, eu consigo organizar o meu tempo, porque às vezes, eu tenho mentoria à noite, então tá, no outro dia de manhã eu fico com elas, né? Eu consigo ter muito mais controle do meu tempo com essa estruturação. Porque com duas filhas pequenas, casa para cuidar, cachorro, pinto, papagaio, bom, tudo quanto é bicho, é difícil, né? Então eu consegui, que nem aqui em casa. Então eu consegui ganhar tempo, qualidade de vida e dar resultado pro meu público. Que incrível, Lê. Lê, se você pudesse dar um conselho para quem está começando no coaching agora, qual seria? Primeiro não desista. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo. A gente tem que fazer até conseguir. Segundo procure alguém que vai te ajudar. Porque sozinho a gente até pode chegar, mas vai demorar muito mais, as quedas vão ser muito maiores e a possibilidade de desistência no meio do caminho é grande. E terceiro, procure alguém que saiba efetivamente o que deve ser feito, para a gente ganhar qualidade de vida, para a gente ter a felicidade plena e para a gente dar um resultado com muito conhecimento para o nosso público. Para quem deseja conhecer a mentoria Coaching Ação, o que você tem para falar sobre essa mentoria, sobre o grupo, sobre a metodologia? Eu digo que nada acontece por acaso, né? Eu acho que a gente está num grupo que deveria estar junto. É um grupo sensacional. Quando eu entrei, eu acho que eu falei para a Adri um dia, quando eu entrei eu pensei, todo mundo tá, né? Todo mundo é coach, cada um quer fazer a sua profissão, enfim. Quando a gente entra efetivamente, a gente vê que todo mundo é um ser humano e todo mundo está buscando o mesmo que tu. E às vezes um tem uma dificuldade em uma coisa e o outro tem uma facilidade, então o grupo encaixa. Vou sair, que ainda não saí, a gente não terminou, vou sair dali com uma equipe para a vida. Eu sei que são pessoas que a gente pode contar, tanto eu com eles, quanto eles comigo. A gente pegou uma afinidade, a gente adquiriu uma afinidade tão grande que a gente sabe até do jeito que a pessoa tá, hoje eu não vou poder participar, hoje eu vou entrar mais tarde, o que aconteceu, o que houve? A gente já teve uma afinidade grande, a gente pode dizer que a gente é uma baita de uma equipe, né? Então, assim, eu não me arrependi de maneira alguma de ter entrado, bem pelo contrário, eu tive a alegria de conhecer parceiros de jornada e que eu sei que a gente vai terminar a mentoria e vai seguir com essa parceria, com essa união que a gente tem e que cada um tem uma peça importante na nossa evolução. Tem os que sabem mais de Canva. Eu não sabia lufas de stories, de Canva, de não sei o quê. E aí eu botava no grupo, alguém pode me ajudar com isso? Sempre tinha alguém. E o contrário também, eu tô com uma dúvida em tal coisa, alguém pode me ajudar? Sempre, em todos os momentos. Eu acho que tem colegas aqui que não me deixam mentir. Sempre tem alguém que vai dar uma resposta. Ninguém ficou sem resposta. Quando a gente não tinha na hora, a gente vai lá e pesquisa e devolve. Então a gente tem essa união na mentoria. Então eu digo para quem quiser ou quem tiver em dúvida, vale a pena, vale cada centavo investido. Você já teve seu retorno de volta, Lê? Já tive. Que bom. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, essa questão do ROI, né? Quando você investe, né, em algo, você precisa pensar nesse ROI, né? Eu não estruturei a mentoria para que você só gaste o seu dinheiro, pelo contrário. A Lê está falando de parceria, né? Eu já falei isso na live anterior com o Thiago, eu vou falar de novo, né? Porque eles são os orgulhos da minha vida, né? Brilha os olhos da mentora. Porque o que eu quero? A minha mentoria chama Coaching Ação, é realmente para eles se colocarem em um movimento. Então, é realmente empurrar eles para que saia esse movimento. Então, eles estão com um projeto, né? Porque nós estamos fazendo um estudo muito aprofundado, muito gostoso sobre lançamentos de WhatsApp dentro da mentoria. Mas isso assim, não é lá na aula, né? A gente estruturou isso totalmente
por fora para que eles se coloquem em movimento. E eles estão fazendo um movimento, gente, surreal. Então, se você entrar no Instagram da Lê, você vai ver um monte, né, de posts lá lindos acontecendo, que não é só dela, que é de todo o grupo, e o movimento que eles estão fazendo. O quanto de pessoas, né? Ontem, rapidamente eu entrei no grupo de WhatsApp do lançamento deles e o quanto de pessoas que eles estão atraindo para perto deles. E aqui, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero muito que nesse lançamento eles façam muito dinheiro. Mas, se não fizer muito dinheiro, a experiência de vida e de profissão que eles estão tendo é muito grande, porque eles estão aprendendo fazendo e eles já estão gerando um movimento incrível no que eles estão fazendo. E aí, tudo isso, cada um deles, cada um desses 8 que estão nesse grupo, vão pegar e vão fazer seus movimentos à parte. Todos eles falaram que vai usar a estratégia para venda porque funciona. Então, é se colocar em movimento. Eu não quero ninguém investindo e não se movimentando. Eu quero todo mundo se movimentando e, acima de tudo, que você seja um coach posicionado e que tenha a renda tão esperada. Então, o meu convite aqui para vocês também é que, primeiro, se você não segue a Lê, corre lá no Instagram dela, segue ela e aproveita, dá uma olhadinha lá nesse movimento que eles estão falando, né, do Amanhã Eu Desisto. Amanhã eu desisto, é isso mesmo? Desistir hoje não. Ah, desistir hoje não é amanhã. Desistir hoje não. Então, dá uma olhada, que é incrível esse movimento que eles estão fazendo. Então, também corre para lá, tá? Faça isso. Esse é o primeiro convite. Segundo convite, se você não me segue no YouTube, corre para o YouTube, canal Dri Sabino, e me segue lá, porque todo dia tem conteúdo, tem vídeo entrando para estruturar o seu negócio. Outra coisa, gente, vai rolar a jornada Viver de Coaching. Vai acontecer do dia 29 de novembro a 3 de dezembro. O link está aqui na minha bio. É uma jornada 100% online, 100% gratuita, onde em 3 aulas eu vou ensinar vocês a possibilidade, como é sim possível viver de coaching. Então, corre para o link da minha bio e se inscreva nessa jornada, que vai ser incrível. Se você tem dúvidas sobre carreira, sobre coaching, sobre a mentoria, pode também me chamar no direct. Eu estou aqui para falar com vocês o tempo todo e eu tenho essa vontade imensa, sabe, de te mandar um áudio, de te responder. Então, dentro do meu tempo também, a gente vai fazendo esse movimento. Lê, para finalizar, o que você tem para dizer para essa galera que está aí do outro lado? Entre em ação, entre em contato com a Adri, vão atrás da mentoria, porque vale a pena, vale cada centavo. A mentoria em grupo, ela é maravilhosa. A equipe que se forma é uma equipe surreal. Então, eu digo, tem que ir atrás de alguém com conhecimento. E a Adri não tem pessoa melhor. Gratidão, Lê. Gratidão por estar aqui, por aceitar o meu convite para falar para essa galera maravilhosa aqui um pouquinho de tudo que você viveu dentro da mentoria, né? Que você possa ser ainda muito mais retribuída com o seu sucesso dentro da sua jornada. Obrigada mesmo por estar aqui, viu? Eu que agradeço, Adri. Gente, hoje é sexta-feira, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories, mentoria gratuita rolando por aqui em plena sexta-feira. Vamos dar uma pausa aqui, sábado e domingo, descansar também é preciso. Mas segunda-feira a gente volta com as lives, a semana inteirinha de live. Então fica atento aqui no Instagram que eu vou estar divulgando para vocês os horários e tema de cada um. Beijo grande para vocês, Lê, obrigada e até mais. Beijo, beijo. Fica com Deus.